A polícia já apresentou 2 suspeitos de envolvimento na morte do professor Ronaldo Pescador. Um terceiro segue foragido, por coincidência, o mesmo nome que o meu, Guilherme. Mas o que você vai saber agora é que esse crime pode ter mais gente. O delegado fala em 7 pessoas. E tem uma mulher chamada Gabriela. O que a Gabriela fez ali? Conversamos com alguém que presenciou, viu o que estava acontecendo aquele dia. E essa pessoa afirma: não foram só esses 3 que mataram. Foi no ar, é exclusivo. Eles tentaram fugir. Tentaram se esconder. Tentaram ocultar um crime. Mas estão atrás das grades. A Polícia Civil prendeu 2 homens envolvidos na morte do professor Ronaldo Pescador, de 40 anos. As imagens da prisão você viu com exclusividade aqui na RIC TV. Segundo a polícia, para encerrar a autoria do crime, um terceiro homem ainda deve ser preso. Ele já foi identificado e está foragido. Mas o que você vai saber agora é que uma 4ª pessoa também pode ter envolvimento no crime. E nós voltamos para essa vila aqui no bairro Alto Boqueirão, onde a Polícia Civil descobriu que Ronaldo Pescador foi assassinado. E nós vamos trazer agora detalhes dessa história, detalhes que você só vai ficar sabendo aqui. Foi dentro dessa casa que o crime aconteceu. Mas a história que é contada por algumas pessoas que sabem tudo o que aconteceu foi um pouco diferente do que a contada nos últimos dias. Fazendo uma lembrança rápida de todo esse crime, no dia 28 de novembro, Ronaldo Pescador saiu de casa em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e de lá disse para a irmã que iria ao encontro dela, mas na verdade acabou parando numa festa rave aqui no bairro também, aqui no bairro Alto Boqueirão. Nessa festa rave, ele acabou conhecendo algumas pessoas, inclusive o homem que mais tarde seria o assassino dele. E foi aqui, dentro dessa casa, no bairro Alto Boqueirão, que tudo aconteceu. Nós temos imagens de dentro dessa casa, das buscas da Polícia Civil pelo crime que aconteceu lá dentro. Hoje você pode observar que aqui na frente uma calça, uma meia, uma peça íntima. Pessoas ainda vivem aqui, mas não são as pessoas que tiveram envolvimento com o crime. Nós conversamos com uma das proprietárias dessa residência e ela contou pra gente como tudo aconteceu. Mas ela ficou assustada, porque na casa, ao lado, onde ela mora hoje, a Polícia Civil também entrou para fazer buscas, mas ela não sabe o porquê isso aconteceu, até porque ela não estava aqui no dia em que a polícia entrou e também não estava participando do assassinato do professor. Acredito que eles entraram, tenho certeza, aliás, que eles entraram na casa errada, porque eles não tinham mandado de busca e apreensão. É aquilo que eu saiba, é proibido entrar, e a minha casa não tem nada a ver com o crime, onde é o crime relacionado a essa casa. Quando o crime aconteceu, ela não estava na região. E quando a polícia fez buscas na casa dela e na casa ao lado, havia saído há alguns minutos. Ela conta que quem usou a casa para cometer o crime invadiu o local. Eles pularam a janela, voltando de uma rave, pularam a janela da casa e foram fazer festa na casa que estava abandonada. Ou seja, ninguém morava nessa casa há um bom tempo já? Já há um bom tempo. Meu irmão tinha saído da casa uns 3 dias antes de Malicuia. Ela sabe que dentro da casa onde a mãe morava, um assassinato aconteceu. Para fazer festa, uma casa para eles fazerem bagunça, usarem drogas e bebidas. E mataram esse rapaz, esse homem, no final. As últimas imagens de Ronaldo Pescador com vida foram feitas ali dentro, na festa que ele participava e conheceu as pessoas que depois se tornariam suspeitas do assassinato dele. Lá dentro, consumiu drogas e bebidas alcoólicas com essas pessoas. Saindo daqui, antes da casa onde ele foi executado, passaram ainda em um lugar onde compraram 10 buchas de cocaína. Essas drogas foram compradas em troca de favores sexuais. Por isso, o crime tem cunho de homofobia. Depois que Ronaldo Pescador pegou a droga, todos seguiram para casa. Lá, o professor foi torturado, foi espancado e foi assassinado.
vieram a esse local utilizar drogas, principalmente cocaína, e aí houve questões particulares, pessoais, que envolveu uma discussão entre os membros que estavam utilizando drogas, e por questões ligadas a certas situações que nós não queremos mencionar nesse momento, a vítima acabou sendo torturada. Nas paredes, as marcas de sangue. Nos quartos, algumas malas com peças femininas. E aí, a suspeita. E nós voltamos aqui até o lugar onde o carro de Ronaldo Pescador foi abandonado. Ele estava no banco de trás, enrolado num tapete e com uma peça íntima feminina na boca. E por que nós voltamos aqui? Para te contar o que aconteceu antes dele ser abandonado aqui, do corpo dele ser colocado aqui. Dentro da casa, houve uma discussão. Nessa discussão, Ronaldo Pescador foi agredido com golpes de martelo na cabeça. Pela gritaria, pelos gritos dele, tentando se defender, a peça íntima que foi colocada na boca dele foi para ele não gritar. De acordo com informações, nós confirmamos com uma pessoa que trouxe todos esses detalhes para a gente. Além disso, Ronaldo Pescador, quando já estava morto, ficou ainda um dia com os assassinos dele. 2 homens foram presos pela Polícia Civil na última semana e um homem está foragido. Mas o que a gente ficou sabendo é que uma mulher ajudou a encobrir esse crime. Uma mulher ajudou a enrolar Ronaldo Pescador naquele tapete e colocar a peça íntima na boca dele. Mulher essa que nós não sabemos ainda quem é, mas com certeza deve entrar nessas investigações. De acordo com o que nossa equipe apurou, a mulher que teria ajudado os assassinos também fugiu da região, com medo de ser presa, mas contou para pessoas próximas tudo o que aconteceu lá dentro. Mesmo com essa possível participação, por enquanto, não há mandado de prisão contra ela. Bom, o negócio é o seguinte. Vamos lá então para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que está muito claro que foi um crime de ódio, de homofobia, de homens que quiseram consumir a droga que o professor comprou, mas que não quiseram dar a contrapartida que havia sido combinada. Ou seja, no momento em que ia haver esse pagamento, eles resolveram matar. Que é um absurdo, né, Thiago Silva? Eu sei que o doutor Tito está nos ouvindo agora, Thiago. Vamos começar pelos detalhes, porque o doutor falou, Rivaroli, faltam alguns pequenos detalhes para eu fechar toda essa história. O que falta ainda para a gente conseguir cercar toda essa história da morte do professor Ronaldo? Então, delegado, você acompanhou atentamente a nossa matéria feita pelo William Bittar, repórter aqui do Balanço Geral, que foi até a residência onde o senhor esteve. Antes da gente entrar nos detalhes que o Rivaroli pergunta do estúdio, delegado, o primeiro, o senhor tem algum contraponto em relação ao depoimento dessa pessoa? O senhor sabe quem é a mulher, o senhor pediu pela prisão dessa mulher, porém o Ministério Público entendeu que não era o momento dela ser presa. A informação é que ela teria ajudado a enrolar o cobertor. O senhor tinha mandado de busca e apreensão e o crime aconteceu dentro daquela casa. Não pularam a janela, é isso, delegado, como ela disse? Riva, as informações não fecham que estão sendo passadas por essa testemunha. A casa foi utilizada com anuência da proprietária e dos proprietários e sempre era utilizada essa casa para o consumo de drogas e de bebidas. É só vocês conversarem com os vizinhos. Eles não arrombaram a porta, eles não pularam a janela. Pelo contrário, você verifica que na casa existe uma grande bagunça, existe bebida para todo lado e em momento posterior ao crime, sequer essa proprietária da casa nos procurou. Então a informação dela não procede. Nós fizemos a busca e apreensão na casa dela de uma forma correta, de acordo com a lei, com o mandado judicial, com o opinamento favorável do Ministério Público e nós queríamos efetivamente entrar na casa dela. Então ninguém se engana aqui na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa em relação a isso. Nós podemos ter dúvidas em relação à investigação e aí nós não divulgamos. Nós discutimos entre nós, chegamos às vezes em suspeitos e abandonamos esses suspeitos, isso é normal. Agora, quando nós cumprimos o mandado de busca e apreensão, nós cumprimos com base numa decisão judicial. Então, esse testemunho não é verdadeiro. Eu não vou entrar no mérito porque nós temos questões bem graves ligadas à conduta desse casal que é proprietário
proprietário dessa casa ao lado. Em relação ao crime, nós queríamos, Riva, como eu falei antes, encerrar essa investigação hoje, mas não vai ser possível, porque nós temos 7 pessoas que estavam na casa, nós pedimos a prisão temporária de 6, 3 foram decretados pelo Poder Judiciário, 3 não, mas novas provas surgiram, com base no interrogatório dos próprios investigados. E nós vamos precisar, Riva, fazer a reconstituição. O que é a reconstituição? Ir ao local da rave, ir ao local da casa, ir ao local em que o corpo foi desovado, juntamente com alguns investigados, e propiciarmos até uma cariação. Uma cariação é colocarmos frente a frente, aqui na delegacia, os investigados, porque um está jogando a responsabilidade em cima do outro. Um diz que quem estava com o martelo era fulano, o outro diz que era cicrano, e assim por diante. Então, essa investigação está iniciando, tem muitas nuances, mas nós temos prova cabal de que a adolescente, né, e essa outra moça, Gabriela, enrolaram o corpo da vítima, enrolaram o corpo, lavaram o chão, e que não foram ameaçados, inclusive que levantaram o som da casa para que a vítima não fosse escutada. Ou seja, imagine vocês, então, um ser humano, uma pessoa de bem, um professor, sendo torturado, gritando, pedindo auxílio, e essas moças simplesmente levantando o som. Isso não é uma conduta aceita, né, em nossa sociedade, uma sociedade pluralista, uma sociedade aberta, uma sociedade que respeita toda e qualquer opção sexual. Isso vai ser punido, Riva, de forma exemplar. A DHPP, que é uma delegacia de homicídio e proteção à pessoa, não aceita qualquer tipo de preconceito. Ô, Riva, o delegado está aqui, está na tua escuta, você fica à vontade, converse com o delegado, tire suas dúvidas. A partir de agora você pode conduzir a entrevista com ele. Rivaroli. Obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente, é o primeiro detalhe. Eu queria que o senhor falasse então dessa contradição, porque o balanço geral é aqui, ó, é nós trabalhando com verdade. Essa testemunha que falou com a gente, que de fato mostrou lá a ordem judicial de entrar na casa dela, ela está tentando proteger quem então, doutor? A si mesma, ao marido? Quem ela está tentando proteger? Essa pessoa não tem vínculo com o homicídio, nem de forma direta, nem de forma indireta, mas ela cede a residência para o uso contínuo de drogas. Várias pessoas vão lá consumir drogas, inclusive uma sobrinha dela. E isso entrando dia, saindo dia, entrando semana e saindo semana. Então, a busca e apreensão na casa dela ocorreu com decisão judicial, porque ela cedia essa casa para o uso de drogas. E nós temos muitas provas nesse sentido. E provas que não dizem respeito agora a este homicídio que eu não vou trazer para você, Riva. E não quero desvirtuar a investigação, mas então essa pessoa está faltando com a verdade. O mandado judicial está correto e está perfeito. Tínhamos intenção, sim, de entrar na casa dela. E até quando nós entramos lá, a imprensa estava presente e os moradores chegaram a se aproximar da casa, segundo informações trazidas pela própria imprensa. E quando viram a polícia, Riva, sabe o que eles fizeram? Saíram. Né? Deram meia volta a volver e foram embora, não quiseram ir lá conversar com a polícia. E a própria casa que nós entramos deles também estava revirada, com bebida para tudo que é lado, né? Bebida, latinha de cerveja no chão, uma grande bagunça, mostrando que ali é um local de consumo de drogas. A investigação, Riva, como eu falei, ela continua, porque nós agora vamos fazer a cariação, colocar frente a frente todas essas pessoas para buscar o quê? Buscar a verdade material, para que o titular da ação penal pública, o Ministério Público, possa fazer uma denúncia, que essas pessoas possam ir a júri, serem julgadas por você, pelo júri popular, por esse crime grave. Agora, doutor, o senhor chegou a pedir pela prisão dessa mulher, né? Essa que falou conosco. Por que que a justiça não deu a prisão dela? Riva, eu não pedi a prisão dela. Tá. Não, eu não pedi a prisão dela. Eu não pedi a prisão dela, Riva. Eu pedi a prisão de todas as pessoas que estavam na casa. Na casa, entendi. Que estavam na casa, não pedi a prisão dela. Essa mulher, Riva, ela estava presa. No momento que aconteceu a festa, ela estava na prisão, na cadeia. Né? Não tenho essa informação, porque como ela não estava dentro da casa, e nós estamos investigando 7 pessoas. 7 pessoas que participaram de uma festa rave, 7 pessoas que esticaram essa festa rave em uma residência, 7 pessoas que continuaram usando drogas e 7 pessoas que mataram o professor.
professor, né, de forma direta ou indireta, né? Alguns através da autoria, ou seja, praticando a conduta típica, batendo com o martelo, né, causando a morte de alguém, outras se omitindo, escutando som, consumindo drogas, dando risada enquanto um ser humano ali morria. Agora, cabe nós provarmos tudo isso, né, e já tem indícios veementes, por isso que eu estou trazendo a vocês, e ao final serão indiciadas cada um pela sua conduta, de acordo com o que praticaram. Em relação a essa mulher, não temos nada contra ela em relação ao homicídio, porque simplesmente ceder uma casa e permitir que as pessoas usem droga é uma conduta atípica em relação ao homicídio que nós estamos investigando. Agora, doutor, essas pessoas que estavam junto com o professor, esses 7 que nós sabemos agora esse número, falávamos em 4, agora falamos em 7, eles atraíram o professor para a morte? Era o intuito deles matarem desde o começo ou foi algo que aconteceu ali dentro dessa casa que acabou terminando no evento morte do professor? Riva, é por isso que o nosso inquérito não terminou. O que aconteceu na prática? Segundo informações que nós temos até agora, o professor estava na festa, o professor saiu da festa com um investigado, que é o Joey. Mas várias outras pessoas que estavam na casa também estavam na festa. Outros não estavam na festa. Inclusive, um chegou a confessar aqui que estava traficando drogas em um posto de gasolina e que foi até a festa e quando encontrou lá o professor. Por isso que essa investigação ainda tem muitas nuances e tem muitas situações a serem comprovadas. A impressão que nos passa nesse momento é que não havia a intenção de matar no início, na festa. Ele não foi atraído à morte, né? A ação, a vontade de matar, o ânimo secante surge em momento posterior, com desentendimentos nessa casa, após o uso contínuo de drogas. Então, ali ocorrem discussões, ali ocorre uma briga, ali se inicia situações em que alguns investigados não gostaram da conduta do professor e aí esses investigados, passam a agir e acabam torturando física e psicologicamente o professor e levando ele à morte. As pessoas sabiam da intenção do professor pela sua orientação sexual desde o começo, né, doutor? Isso não foi surpresa para eles dentro daquela casa. É como eu digo, o Brasil é um país pluralista, é um país que tem como base a liberdade de opinião, a liberdade sexual, a liberdade política, a liberdade religiosa. E não podemos aceitar qualquer tipo de preconceito. Até como eu disse aqui é uma delegacia de proteção à pessoa também, né, em sentido amplo. Mas a morte ocorreu, obviamente, por questões homofóbicas. O senhor é o único que tem contato aí com a família, o senhor e os seus investigadores. Como é que está a família do professor nesse momento? O que eles disseram para o senhor até agora? Nós estamos evitando contato, tentando proteger a família dentro do possível, porque o professor era uma pessoa de bem, o professor era um professor de geografia do Colégio Bom Jesus, entre outros colégios, era uma pessoa muito querida, e eu vou evitar, Riva, entrar na questão da família nesse momento. Te peço desculpas em relação a isso, claro, né, mas eu quero evitar qualquer tipo de contato nesse momento, porque eles não fazem parte, né, do intercrimes, da cogitação, da preparação, da execução e da consumação. Né? Gostaria até de que esse inquérito, né, fosse encerrado agora, até para proteger a família, mas infelizmente não vai ser possível. Nesse momento que a gente pensa é exatamente nisso, nessa família que está vendo como tudo aconteceu e, é claro, o nosso total sentimento a esses familiares de entender esse momento de reclusão dessas pessoas e tem que se preservar mesmo. Mas o Balanço Geral fica de portas abertas, porque a partir de agora, o crime do professor Ronaldo Pescador, ele também serve numa luta contra o preconceito, contra a homofobia, contra as diferentes orientações sexuais que tem por aí, que jamais podem motivar o ódio, a raiva ou até mesmo mortes. Se a família quiser encabeçar isso e vir para o Balanço Geral, o nosso programa está de portas abertas para a gente começar essa luta que é muito séria, que é uma defesa, sim, da dignidade humana. Quando a gente fala em direitos humanos, é isso, das pessoas poderem ter a sua livre manifestação da sua sexualidade, seja como for. Doutor Tito, obrigado, parabéns por essa investigação. A cada novo detalhe, o Balanço Geral está de portas abertas para o senhor.
Obrigado, Riva. Essa investigação continua e eu peço a você, cidadão, se tiver alguma informação a respeito, entre em contato através do 0800 643 3121 ou através do nosso Instagram, Delegado Tito Barrichello. Riva, eu tenho recebido muitas informações através do Instagram, Delegado Tito Barrichello, que tem nos auxiliado. Então, cidadão, se você sabe alguma coisa a respeito desse caso, entre em contato conosco que nós manteremos essa informação em sigilo. É isso, Thiago Silva, mais um caso que você acompanhou aí, nos chama muita atenção da forma como aconteceu, hein, Thiagão? Pois é, para a polícia o crime, né, está esclarecido, o delegado vai ainda, claro, continuar com as oitivas, são 7 pessoas envolvidas no assassinato do professor Ronaldo Pescador. A gente vai ter desdobramento ainda da investigação, não está descartada, de repente, que o Ministério Público acate aqui o pedido da polícia e outras prisões aconteçam. E é um crime que deu trabalho, mas que os investigadores aqui da DHPP, em conjunto com o delegado, os investigadores trabalharam de forma incansável nesse caso e hoje dão uma resposta para a sociedade. Nós temos a foto do homem que está foragido, são 3 prisões decretadas, 2 cumpridas e, claro, a investigação prossegue e a gente vai acompanhar para e passo todo o trabalho da polícia por aqui. Rivaroli. Isso aí, Thiago Silva trazendo a informação. Muito obrigado, Thiago, por trazer pra gente tudo que aconteceu aí. Eu vou reiterar o meu convite aqui. Pode chegar mais perto de mim, Catarina? Essa sociedade é uma sociedade livre, que as pessoas têm o seu direito. Se a família quiser falar, eu posso ir até e conversar com vocês. O Balanço Geral vai estar sempre de portas abertas para ajudar quem for. É nós aqui, ó, sempre, de coração para coração mesmo, falando com você e família do professor Ronaldo.